Livro de Números, capítulo 21, versículo de número 8. Amém? Meu Deus do céu, que é isso? Quantos acharam? Digam amém. Os que não achou, diga Yuri, me espera. Eita, Jeová! Aquele que pode, fica sobre seus pés em reverência à palavra do Senhor. Meu Deus. Fica à vontade, Espírito. Amém? Menos a nossa irmã que nos explicou a sua situação. Mas se você não está com a coluna doendo, eu convido você a ficar de pé. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-a sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Podem se assentar dando glória a Deus. E aleluia aqui nessa noite, amém? Eu tenho uma temática a ser pregada nessa noite, e o tema que Deus me dava é ao olhar para a cruz. Fica com essa palavra no teu coração, ao olhar para a cruz. Queridos amados irmãos, noiva do Cordeiro, simpatizantes da palavra do Senhor, é bem verdade que quando nós falamos do povo de Deus, o povo de Israel, cabe a nós lembrarmos onde tudo começou. E bem, nós sabemos que tudo começa através da vida de Abraão. Quando nós lemos as Santas Escrituras, no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos ver o Senhor a chamar Abraão da terra de Ur. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão tinha 75 anos de idade quando ouviu o chamado. E sem perda de tempo, pegou a sua comitiva e foi a peregrinar na direção a qual o Senhor lhe mostrara, porque o mesmo tinha uma promessa. E quando Deus chama alguém, Deus chama com uma grande promessa, pois o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Abraão tinha uma promessa, e uma das maiores promessas que Abraão tinha era de ser descendente de uma grande nação. Abraão, ele tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. Abraão tinha uma promessa de ser grande sobre a terra. E o que me chama a atenção, que aonde Abraão andava, ele era abençoado por aqueles que o abençoavam, e Deus abençoava da mesma medida e da mesma forma. Abraão viu o seu gado multiplicar. Abraão viu os seus servos multiplicarem. Abraão viu o seu lagar multiplicar. Abraão viu todo o seu celeiro ser exaltado da parte do Senhor. Abraão agora é um homem bilionário, é um homem rico, é um homem farto, mas é um homem que, de acordo com a sua caminhada, de acordo com os anos, vai se encontrar em tristeza. Aquele que era rico, parece que eu vejo que o dinheiro não estava comprando a sua felicidade. Há quem diga que o dinheiro compra tudo. Nós vemos na vida de Abraão que nem tudo o dinheiro pode comprar. Este que era bilionário, por um período se encontrou triste, cabisbaixo, abatido, até que um dia Deus visitou Abraão. E nessa visita, Deus vai perguntar para Abraão por que ele estava naquela situação. O mesmo não vai perder tempo e vai contar para o Senhor o seu problema e a sua dificuldade, expondo para o Senhor que o motivo do problema era o próprio Deus, e Deus vai querer saber o porquê que ele era o problema. E Abraão vai declarar: o Senhor, quando me tirou da casa do meu pai, da casa da minha mãe, o Senhor me fez planos e projetos, o Senhor me deu promessa. Eu até estou rico, eu tenho até servos,
eu tenho até abastança na minha casa, mas eu não tenho semente. Quando ele fala não tenho semente, ele está dizendo, eu não tenho filho. Olha para mim, eu tinha 75 anos de idade quando eu comecei essa peregrinação, e olha que eu andei por muitos lugares. Agora eu já estou com 99 anos de idade, e eu não estou vendo nada de filho na minha vida, e o único que eu tenho, que se eu morrer hoje, eu vou entregar todos os meus bens, é o meu criado Eliezer. Você pode, Senhor, ver isso que está acontecendo na minha vida. O Senhor vai chamar Abraão e vai dizer, Abraão, sai da tua tenda. Abraão vai sair da tua tenda. O Senhor vai olhar para ele e vai dizer, agora olha para o céu. Abraão vai olhar para o céu sem entender o que estava acontecendo. Deus vai dizer, agora começa a contar as estrelas do céu. Abraão começa a contar 1, 2, 3, 4. Acredito eu que na 11ª, Abraão já estava perdendo as contas. E quando ele perde as contas das estrelas do céu, Deus vai dizer para Abraão, está vendo, Abraão? Assim como são as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Você vai ser pai de nação, Abraão. O que eu tenho para você não é pequeno, o que eu tenho para você é grande. É algo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e que ainda nem chegou no teu coração, é o que eu tenho preparado para você. Você vai ser grande, Abraão. A sua descendência vai ser grande. E nesse diálogo Deus vai falar, e por você ser grande, a tua geração vai peregrinar sobre a terra, e a mesma vai passar por alguns terrenos hostis, e a mesma vai ficar em terras pagãs. Em uma dessas terras eles vão peregrinar por 400 anos, mas eles vão ser afligidos. Mas os mesmos que afligir, eu afligirei, assim diz o Senhor, para que se cumpra o tempo determinado. Na 4ª geração, Abraão, o teu povo, a tua nação vai voltar para essa terra que eu te dei, e bendita será todas as nações. Aqui está uma profecia para a vida de Abraão. Bem, nós sabemos que a palavra de Deus vai se cumprir na vida de Abraão, da 1ª até a 4ª geração. Entendemos bem que Abraão, ele é a 1ª geração. Isaac, o teu filho, é a 2ª geração. A 3ª geração de Abraão é Jacó, Israel. E a 4ª geração de Abraão são os filhos de Israel. Quando chega nessa 4ª geração, a palavra de Deus vai se cumprir, aonde antes ele tinha falado para o mesmo Abraão. Essa nação começa a peregrinar, até que um dos filhos de Jacó, em uma dessas peregrinações, vai ser vendido para o Egito através dos teus irmãos. E conhecemos bem a história. Falamos de José, aquele que entra no Egito vendido como escravo, passa a maior parte da tua vida como escravo. Ele vai passar pelo pão da armadura, depois de ser caluniado na casa de Potifar, depois de ter enfrentado uma cadeia, mas o mesmo tinha uma promessa. Ele confiou na promessa. Chegou o tempo da exaltação. Deus honrou José no Egito, colocando mesmo na posição de governador. Quando José chega na posição de governador, a Bíblia vai nos dizer que Deus sopra o nome de José sobre toda a terra, e ficaram sabendo que o Egito era próspero. Jacó vai mandar os teus filhos ir até o Egito para comprar comida, porque a fome era grande. E chegando lá, José vai reconhecer os seus irmãos a qual havia vendido. Conhecemos bem a história. Ele prega uma peça, e nessa peça ele arma uma armadilha, porque o seu maior desejo era ver o seu pai e o seu irmão Benjamim novamente. E a Bíblia vai nos dizer que depois disso tudo, Jacó vai chegar no Egito com 70 pessoas. Parece que eu vejo agora Israel e Jacó dentro do Egito. Quando Israel fica dentro do Egito, Deus começa a honrar Israel e os seus 12 filhos, depois de um ato miraculoso, a qual Deus usou José para operar dentro do Egito.
Egito através de uma sabedoria plena, agora Israel fica famoso dentro do Egito. Todo mundo quer pegar um autógrafo com José. Aonde tinha um israelita, os egípcios pegam autógrafo, porque Israel ficou conhecido como aquele que tinha um Deus forte. Diante de todos os deuses do Egito, Israel ficou conhecido como um Deus forte, um representante de Deus dentro do Egito. Israel cresce a sua popularidade, Israel fica popular dentro do Egito. Deus começa a honrar, Israel começa a multiplicar, os anos vão se passando, aquilo que parecia festa agora começa a ser tormento, porque José morre. Faraó da época primeiro, Ramassés morre, e a história de José começa a ser perdida no Egito. Começam a se esquecer quem era José, começam a se esquecer o que Deus fez através da vida de José. E uma vez que a história de José ficou perdida no Egito, a Bíblia vai nos dizer que agora o segundo faraó da época, Ramassés II, ele vai se levantar, se sentar no trono, ser o grande rei do Egito, ser o grande faraó da época, e o mesmo começa a governar, até que ele começa a ver Israel crescer e multiplicar. É um pensamento pecaminoso e diabólico. Ele vai temer pelo teu cargo, pelo teu povo, pela tua nação, porque ele entendeu que se esse povo começasse a crescer de uma forma desenfreada, ele perderia o teu trono, porque ele achou que ia sofrer um golpe de estado, porque Israel era grande e forte. E ele começa a afligir esse povo. Aqui começa o tempo da aflição, a qual Deus tinha falado para Abraão em gerações passadas. Aqui começa o tempo de aflição para o povo de Deus. Aqui começa o tempo de aflição para o povo de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Faraó agora começa a apertar o povo de Deus no Egito, começa a afligir com muito trabalho, ao ponto dele propor um trabalho rápido para construir duas cidades grandes dentro do Egito, sendo ela Pitom e Ramsés. Eles tinham que construir essas duas cidade de uma forma acelerada. Havia-se dois cargos de trabalho, o cargo do dia e o cargo da noite. Não tinha descanso para o povo de Israel. Aquele povo que era popular perde a popularidade. Aquele povo que era da mídia começa a sair da mídia, começa a ser perseguido, começa a ser amassado e oprimido dentro do Egito. O tempo da aflição não é fácil para ninguém. Israel está passando pelo tempo da aflição, e como se não bastasse, ele deu uma ordem para todas as parteiras da época matar todos os primogênitos do sexo masculino, porque ele temia que se levantasse um grande rei, forte e poderoso, para tomar o seu trono. E por causa disso, Deus vai olhar lá de cima e vai entender que se fosse o tempo da aflição, através da quarta geração também chegaria o tempo da libertação. Primeiro veio o tempo da aflição, para depois vir o tempo da libertação. E é bem verdade que esse tempo da libertação chega diante de Israel depois que o povo começa a aclamar ao Senhor, porque os mesmos lembraram da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Eles fizeram a soma, lembraram de Abraão, lembraram de Isaac, lembraram de Jacó e lembraram da sua geração. Era a geração da libertação, era a quarta geração a qual a Deus tinha falado. E quando eles lembram que o tempo da promessa havia chegado, eles começam a orar e a clamar por libertação nesse período. Deus vai levantar no deserto de Midian um homem chamado Moisés para ir até o Egito a libertar o seu povo. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele chega no Egito como sendo o representante maior de Deus na época, ao ponto desse mesmo ter uma autoridade de dizer: eu sou o que sou. Ele estava sendo o maior representante de Deus na terra. Quando o faraó perguntou quem você é, ele vai dizer: eu sou, e pronto. Ele está dizendo: eu sou o que vai libertar esse povo das suas mãos, faraó. A Bíblia vai nos dizer que Deus
vai dar um show de milagre dentro do Egito, através de 10 pragas existenciais na época. Deus vai usar para poder libertar o teu povo. A primeira praga que Deus vai usar é transformar as águas que tinham do rio Nilo em sangue. A torneira, quando era aberta, era sangue. Quando ia mergulhar no rio, era sangue. Aonde tinha uma fonte d'água, era sangue. A segunda praga que Deus vai enviar para libertar o teu povo é a praga das rãs. Imagina você, irmãos, naquela época dentro do Egito, aonde olhava tinha uma rã pulando, ia deitar, tinha rã em cima da cama, ia almoçar na sala, tinha rã em cima da mesa, ia sentar na cadeira, tinha rã na cadeira. Era tanta rã que Faraó vai bater cabeça e vai falar para Moisés: Moisés, manda parar vir rã, que eu vou libertar o povo. Mas a Bíblia diz que quando Faraó mandava libertar o povo mesmo, Deus endurecia o coração e voltava atrás. A terceira praga que Deus vai enviar para libertar o teu povo é a praga dos piolhos. Pensa, todo mundo com piolho. Não tinha escapim na época que deu vazão para tanto piolho. Era piolho na cabeça, era piolho no corpo. Aonde olhava tinha piolho. Pensa num coça-coça, pensa numa agonia. Era na época, praga de piolho se tornou uma praga. A quarta praga que Deus vai enviar para destruir, destroçar o Egito é a praga das moscas. Pensa numa devastação de mosca. Pensa em tudo que você ia tocar tinha mosca. Aonde você ia tinha mosca. Você não podia nem conversar e nem abrir a boca, porque senão você também comia mosca. Aonde tinha mosca, ali tinha mosca, em todos os lugares. A quinta praga que Deus vai enviar para destruir o Egito e libertar o teu povo é a praga da morte dos gados. Imagina você, quando os egípcios acordaram de manhã e foi apacentar os teus gados, tudo que era do Egito estava morto. Os gados estavam mortos, as ovelhas estavam mortas, os bois estavam mortos, tudo aquilo que era da água pecuária estava morto, tudo aquilo que era do campo estava morto. Bateu um desespero na mente de Faraó. Faraó já não sabe mais o que fazer, e mesmo assim ele não liberta o povo de Deus. A sexta praga que Deus vai enviar no Egito é a praga das chagas. Se você não sabe o que é chaga, eu vou te falar, é mais conhecido como lepra. Imagina um povo leproso, imagina um povo andando com a sua carne em carne viva, purgando e minando água o tempo todo. Pensa num desespero. Imagina uma chaga forte. Lembra de Jó? Teve uma chaga forte e a Bíblia diz que ele coçava suas chagas com caco de telha. Pensa num algo terrível e tenebroso, e mesmo assim Faraó não solta e não liberta o povo de Deus. A sétima praga que Deus vai usar é a praga de chuva de saraiva, mais conhecido como chuva de pedra. Todo aquele que estava no campo quando essa chuva veio, morreu com uma pedrada na cabeça. Seja gado, seja homem, todo ser vivente que estava no campo morreu com chuva de pedras. A oitava praga que Deus vai usar é a praga dos gafanhotos. Imagina você, quando os agricultores da época do Egito foram colher no campo o produto da vide, chegando lá, se deparou com uma nuvem de gafanhoto devastadora e devastou todo o campo do Egito, toda a casa do Egito. O Egito está entrando em falência. Deus está colocando o Egito em falência. A nona praga que Deus vai colocar no Egito é a praga das trevas. Não tinha luz que se mantinha acesa, era um blackout. Ninguém conseguia enxergar a um palmo de distância. Imagina, meus irmãos, você tentar acender o isqueiro e o isqueiro não acender. Imagina você tentar acender uma fogueira e a fogueira não acender. Imagina você tentar acender uma vela e ela
essa vela não acender sim. Não sabia se estava dia e não sabia se estava noite. Era treva geral. E a 10ª praga que Deus vai usar para libertar o teu povo é a praga dos primogênitos. Deus tinha dado uma ordem para Moisés que aquela noite seria a noite da libertação. Deus vai chamar Moisés e vai dizer: hoje não vai ter jeito. A partir de hoje Faraó vai mandar vocês embora com manicúria. Te prepara o povo, sacrifica um cordeiro para mim, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta, na janela, porque o anjo da morte vai passar. E há de ser que quando ele passar e ver o sangue do cordeiro na porta, ele passará de longe, mas a janela que não tiver o sangue do cordeiro, a morte vai entrar. Eu vou repetir: a janela e a porta que não tem o sangue do cordeiro, a morte vai entrar sem pedir permissão. Essa é a Páscoa do Senhor. Prepara um cordeiro, assa fogo. Aquele que tiver uma família que dê para comer, coma com a família, mas se não der para uma família, una-se 2 famílias, amassa erva amarga e começa a beber erva amarga e começa a comer a carne do cordeiro e pães asmo. É a Páscoa do Senhor. Chegou a noite da libertação, chegou a noite do livramento. A Bíblia vai nos dizer que quando cai a noite, Faraó, quando vai se despedir do teu filho e dar um beijo, para dar um beijo de boa noite, ele vai tocar no teu filho, vai chamar o teu filho, e o teu filho não vai responder, vai balançar o teu filho, e o seu filho não vai responder. Vai se passando o tempo, minutos, segundos, as horas vão se passando, e um jovem menino começa a ficar gelado, ele não consegue entender o que está acontecendo, manda chamar os médicos da época para entrar no quarto do menino, e quando os médicos chegam e começam a prestar os primeiros socorros, vai olhar para Faraó e vai dizer: não tem jeito, o garoto morreu. Quando ele fica sabendo que o seu filho primogênito morreu, ele vai começar a chorar e gritar o porquê. Quando ele começa a ter essa notícia que o filho dele morreu, o vizinho da esquerda dele vai olhar e vai dizer: meu primogênito morreu também. O vizinho da direita vai dizer: também morreu meu primogênito. O vizinho da frente vai dizer: o meu primogênito também morreu. O vizinho das costas também vai dizer: meu vizinho morreu. E a Bíblia diz que houve esse choro no Egito. Pega essa, pastor, isso é palavra de Santa Ceia. Eu vou deixar esse gatilho. Deixa eu te falar, a Santa Ceia é séria. Enquanto que para uns são choro, enquanto o Egito estava chorando, lamentando, enquanto o Egito estava em pranto, lá em Goze tinha famílias rindo, se alegrando, louvando a Deus, porque Santa Ceia é assim. Para quem está na obediência é alegria, para quem está na comunhão é gozo, para quem está na presença é festa, e quem não está, eu posso entrar, eu vou falar, é tristeza. Você já parou para pensar que quando chega culto de Santa Ceia tem pessoas que ficam desesperadas? Você já parou para pensar que quando chega culto de Santa Ceia as pessoas começam a tremer, balançar as pernas, dizendo que vai ser da minha vida? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e tendo feito isso, coma desse pão e beba desse cálice, discernindo o corpo de Cristo Jesus. Ele já começa a fazer uma reflexão. Aí ele descobre que o mês inteiro ele falou palavrão. Ele descobre que o mês inteiro ela gritou com o marido em casa, não respeitou. Ele descobriu que não honrou a tua esposa. Ele descobriu que bateu no filho até matar. Isso não é correção. Ele descobriu que não obedeceu o pastor. Ele descobriu que não obedeceu a liderança. Começa a bater o desespero, e ele vai dizer: o anjo da morte vai passar sim, se você não se consertar agora. Chegou o tempo, o cordeiro já foi imolado. Se eu fosse você, eu pegava o sangue dele aqui nessa noite, e não passava só nos umbrais, mas passava na cabeça e no corpo todo. Deixa o sangue do cordeiro te lavar aí, vai. Deixa o sangue do cordeiro te lavar, vai.
Deixa o sangue do Cordeiro te lavar. Eu só estou aquecendo. Eu vou dar lugar aqui nessa noite. Deixa o sangue do Cordeiro lavar. E para outros é alegria. Quando chega domingo de Santa Ceia, a santa pega o melhor vestido. É assim ou não é? Quando chega o culto de Santa Ceia, o santo pega a melhor gravata, não é? Bonitona? Deus te abençoe. É o melhor terno. Porque ele falou: estou em comunhão. Vou fazer parte do pão e do sangue. Eu vou ver o céu não pelo lado de fora. Eu vou ver o céu pelo lado de dentro. Cadê você? Cadê você que vem ver? Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. É só para quem vai ver o sangue pelo lado de dentro. Deixa eu te falar um negócio aqui. Israel vai ter libertação. Naquela noite houve esse choro no Egito. O faraó da época, indignado, irado, endemoniado, vai mandar chamar Moisés. E quando Moisés se apresenta na sala do rei, ele vai apontar o cedro e vai dizer: sai daqui tua praga, sai daqui seu demônio, você trouxe praga para cá, você trouxe desgraça para cá. É sempre assim, quando o cara está na presença de Deus, falando que Deus manda, para aquele que está no erro, está no pecado, ele é praga, ele é demônio, ele leva a praga, ele leva tudo. Se Deus enviou e mandou abrir a boca, está falado. Se é para profetizar praga, e se Deus mandou, está falado. Deus está avisando: liberta, solta. Não quer dar o ouvido, vai receber praga, vai receber praga. E na visão deles, você é praga, você é demônio. Moisés vai rir de orelha em orelha e vai dizer: você me enxerga como você quer, do jeito que você quer. É para sair, eu vou sair agora. Chega até igualzinho, olha para o povo e fala: prepara o fogo que está guardado, prepara o rojão que está guardado. Não é ano novo, mas vai ter queima de fogos. Não é ano novo, mas vai ter festa. Fomos libertos. Pega tudo. Pensa numa correria, pensa numa alegria. Eles pegam tudo que tem e vai em direção ao deserto. Chega na beira do Mar Vermelho. Faraó quer se vingar por causa da morte do teu filho, mas não tem como. Deus dá o livramento, abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa e Deus cumpre a promessa: afligirei os que te afligirem. O Egito gostava de afligir, o Egito gostava de apertar, o Egito gostava de bater. Agora segura, aprende a apanhar, porque Deus vai bater gostoso. Aprende a apanhar, porque Deus vai te... Eu vou falar isso aqui. Chegou o momento de Deus começar a afligir aqueles que afligem o povo de Deus. Eu vou falar. Chegou o tempo que Deus vai começar a afligir aqueles que afligem o povo de Deus. Quem é de Israel é assim, não precisa pelejar. Êxodo 14:14. E o Senhor pelejará por vós. E o Senhor pelejará por vós. Triste coisa é quando o Senhor peleja a minha causa. Ele não perdoa a mãe, ele não perdoa pai, ele não perdoa filho, ele não perdoa a filha, ele não perdoa o vizinho da esquerda, ele não perdoa o vizinho da direita, ele não perdoa o vizinho da frente, ele não perdoa o vizinho de costa, ele não perdoa cadastro, ele não perdoa a madrasta. Se afligir o povo de Deus, segura as consequências. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você na glória. Eu vou deixar você na glória. Eu estou sentindo uma graça diferente aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma graça diferente aqui nessa noite. Se gosta de Bíblia, chamou o pregador certo. Se não gosta, deixa para a próxima. Mas eu vou falar tudinho aquilo que Deus me mandou falar. Ai daqueles que tocam no
ungido do Senhor. É melhor não ter tocado, é melhor não ter mexido. Se eu fosse você, eu tirava a boca dela, o nome dela da tua boca. Se eu fosse você, eu tirava o nome dele da tua boca. Deixa ele, deixa ela, porque é ungido, é ungido, é ungido, é ungido, é ungido. Levanta a mão para adorar. Só quem é, só quem é, só quem é. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia anda aleluia. Eu vou deixar você adorar, vai. 30 segundos de glória, só para o diabo passar vergonha. Vem comigo, eu tenho muito para pregar ainda para você. Vem comigo. Israel vai atravessar o Mar Vermelho e vai chegar no deserto. Deixa eu te falar isso aqui, meu amigo evangelista Johnny. Eu aprendi e descobri que Israel vai passar por 5 desertos. Grava isso. Israel vai passar por 5 desertos. Eu vou falar. Todo aquele que é chamado de Deus vai passar um dia por algum deserto. Todo aquele que é chamado de Deus vai passar por algum deserto. O que me chama a atenção, que o primeiro deserto que Israel vai passar é o deserto do Sinai. O segundo deserto que Israel vai passar é o deserto de Sim. O terceiro deserto que Israel vai passar é o deserto de Zin. O quarto deserto que Israel vai passar é Parã. O quinto deserto que Israel vai passar é o deserto de Edom. Quando nós falamos do deserto do Sinai, nós vamos ver que o povo de Deus vai passar por esse deserto, e esse deserto vai deixar uma grande escola para o povo de Deus. Foi nesse deserto que o povo de Deus aprendeu e viu o que é o tabernáculo do Senhor. Foi nesse deserto que o povo de Deus aprendeu a adorar a lei do Senhor, e foi nesse deserto que o povo caiu na idolatria. Deserto do Sinai, o deserto de Sim é conhecido como deserto da murmuração, e por falta d'água e por falta de comida. O terceiro deserto que Israel vai passar é o deserto de Zin, é o deserto da rebelião, por falta d'água e por falta de comida. Foi lá que Israel, que era para poder Moisés conversar com a rocha, bateu na rocha. O quarto deserto que Israel vai passar é o deserto de Parã. Nesse deserto faltou a obediência para o povo de Deus. O povo foi desobediente. O quinto deserto que Israel vai passar é o deserto de Edom. Nesse deserto é conhecido como deserto das serpentes. Eu vou repetir: o deserto de Edom é conhecido como deserto das serpentes. Moisés não sabia. Um dia ele estava na tenda da congregação, até que ele ouve um chamado, e esse chamado é um chamado de ajuda e um chamado de socorro. E quando ele vai ver, o povo está sendo afligido por serpentes. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor enviou serpentes para poder picar o povo de Deus. Ao estudar, eu descobri que há 2 tipos de víboras no deserto. A primeira víbora é conhecida como a víbora de chifre. Ela se camufla entre as areias, ela tem 2 chifrinhos na sua testa. E a segunda
segunda víbora é conhecido como cobra-rei. Ela fica em pé, não pica só por baixo, ela pica por cima. Então eu aprendo que essas víboras foram até o povo de Deus, amando de Deus. E qual era o propósito? Que Deus permitiu que o seu povo fosse picado por cima e fosse picado por baixo, para não haver escapatória para ninguém. Quem era pequeno era picado por baixo, e quem era grande era picado por cima. Aqui está, Moisés não sabia, mas já tinha se levantado um complô contra a tua vida e contra Deus. Tinha murmuração no arraial e Moisés não sabia. E como Deus tem os olhos de chama de fogo e vê tudo, ele começa a mandar serpente. Vai lá, para povo murmurador, para povo que faz panela, para povo que faz dissensão, para povo que vem fazer barulho e tumultuar no meio do arraial. A correção para eles é serpente, e não vai ter escapatória. É por cima e é por baixo. E eu descobri que as serpentes, quando ela pica, ela tem efeitos colaterais. A picada de uma serpente tem efeito colaterais. Eu vou falar. Primeiro, causa tontura e náuseas. No segundo, causa inchação no lugar da picada. Terceiro, causa inchaço. E a pessoa, ela tem uma recomendação de ir até um médico especializado para poder tratar com o antídoto certo para a picada que a pessoa levou daquele tipo de cobra. Deixa eu te falar, pensa em milhares de pessoas tontas, caindo pelos cantos, quase à morte, sendo carregado pelos que ainda não tinha picado. Pensa, um povo de milhões, de milhares, inchados de tanta picada. Pensa num povo tudo roxo de tanta picada. Vai chegar pessoas sendo carregadas até Moisés, para Moisés dar um jeito. Vai chegar pessoas desmaiando até Moisés, para Moisés dar um jeito. E como Moisés não era médico, ele vai recorrer aos médicos dos médicos. Vai até a tenda da congregação e vai perguntar: Senhor, primeiro, por que o povo está sendo picado de cobra? Senhor, segundo, o porquê que está acontecendo isso tudo? Deus vai dizer: primeiro, eles estão sendo picados porque eles murmuraram contra você, Moisés, nas tuas costas, sem você saber. Você não sabia, mas eles estavam pecando contra ti. Estava colocando o teu nome em panela, estava colocando o teu nome em escárnio. E segundo, eles blasfemaram contra mim. Moisés vai interceder e vai pedir misericórdia a Deus pelaquele povo. E Deus, como é finito em misericórdia, vai dar uma ordem para Moisés: Moisés, faz uma serpente de metal, coloca até uma hastes e coloca no meio do povo. A quem veja essa serpente, aquele que foi picado não vai morrer, mas vai ter vida. Aqui está, e eu começo a falar para você nessa noite. Ao olhar para a cruz, eu vou dizer aqui nessa noite, deixa eu te dizer, João vai dizer que era necessário Jesus morrer na morte de cruz e ser levantado como a serpente no deserto. Aqui está o porquê que descobrimos que tem muita gente em nosso meio cavaleando para um lado e para o outro, morrendo. Aqui a gente descobre o porquê que tem muita gente inchada e não cheia na presença de Deus. É porque está murmurando contra pastor, é porque está desfazendo do nome de Deus. Mas eu venho da parte de Deus para te dizer que Cristo foi levantado ao madeiro, e ao olhar para ele, ele é o antídoto certo contra veneno.
Levanta a mão para adorar, para adorar, para adorar. Cristo é o antídoto certo contra veneno. Eu vou falar, tem serpentes no meio da igreja, picando os irmãos, tem gente baleada, cavaleando, olhando para um lado e para o outro, mas Deus manda dizer, olha para a cruz, porque a morte cai aqui nessa noite e a vida chega nesse lugar. É só para quem crê, é só para quem crê, é só para quem crê. Você que crê vai dando glória, você que crê vai dando aleluia, você que crê vai dando glória. É só para quem vai olhar para a cruz. Eu vou dizer, a serpente tentou te matar, a serpente tentou te envenenar, a serpente tentou te inchar, mas eu venho da parte de Deus para te dizer que o magnífico da cruz do meio, o Jesus ressurreto, está neste lugar, e se olharmos para Ele, a Bíblia diz, nenhuma condenação lá, naquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Eu vou falar, eu vejo aqui nessa noite venenos caindo por terra, por terra, por terra, por terra, por terra. Levanta a mão para adorar, para... Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão. Pega na mão do teu irmão. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Pega na mão do teu irmão, fala para ele, olha para a cruz, meu irmão. Fala para ele, está faltando você olhar para a cruz. Fala para ele, se você olhar para a cruz, não vai ter víbora certa. Fala, se você olhar para a cruz, não vai ter serpente certa. Fala para o teu irmão, olha para a cruz. Fala para ele, se você olhar para a cruz, não tem veneno certo. Cadê você que veio só para olhar para a cruz? Vai, levanta a mão para adorar. Sim, amaldiçoaram a vida de Moisés. Moisés não sabia, mas amaldiçoaram a vida de Moisés. Mas todos aqueles que amaldiçoou a vida de Moisés foi envenenado. Mas por misericórdia, ao olhar para a cruz, o antídoto foi certo. Ao olhar para o madeiro, o antídoto foi certo. Deixa eu te dizer, Jesus te fez maldito e levou sobre si todas as nossas maldições. Deixa eu te falar um negócio aqui. Amaldiçoar a tua vida, amaldiçoar a tua casa, falando que o teu filho não presta, que a tua filha não presta, que eles não vão chegar nem a 18 anos. Liberaram uma palavra de maldição contra o teu casamento, liberaram uma palavra de maldição contra a tua família. Mas eu venho da parte de Deus para te dizer que se você olhar para a cruz aqui hoje, toda maldição vai ser quebrada, 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 porque Jesus já levou sobre si todas as nossas maldições. Levanta a mão para adorar, para adorar, para adorar. Quem tem. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia da aleluia. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia da aleluia. Toda maldição está sendo quebrada aqui nessa noite. É só para quem crê. Podem colocar teu nome na boca do sapo. Podem colocar teu nome dentro do refrigerador. Podem colocar o teu nome embaixo de vela na encruzilhada. Podem colocar o teu nome na catapumba 7 palmos, 7 metros, 70 mil metros, que de lá Deus tira e dá livramento, porque Deus quebra toda a maldição. Levanta a mão para adorar. É
só para quem crê, é só para quem crê, é só para quem crê, é só para quem crê. Toda maldição está caindo por terra. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Meu pastor, deixa eu entregar um recado do céu aqui nessa noite. Pastor Fábio, passaram por essa porta, colocaram a mão nessa porta e contaram os dias, dizendo que iria fechar, contaram os dias, dizendo que ia derrubar o teu ministério. Arrepiou tudinho aqui, falaram que ia destruir a tua casa, mas Deus manda te dizer: levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus manda te dizer: quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, e Ele manda dizer que as portas do inferno não prevalecerá contra a obra de Deus. Levanta a mão para adorar, para adorar. Quem tem, tem. Quem tem. É só para quem crê, vai. Enche essa casa de glória. Quem tem língua estranha, fala em língua estranha. Quem fala em mistério, fala em mistério. E quem não fala, rasga no glória, porque as maldições estão sendo quebradas. Cadê você que veio para adorar, para adorar, para... Meus amigos da internet, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui nessa noite, mas deixa eu narrar para vocês. A casa do Senhor está cheia de glória. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. E Deus está tomando espaço, está tomando espaço, está tomando espaço na marcha. Olha quanta obra de macumba está sendo desfeita aqui nesse lugar. Deixa Deus te tomar aí, vai. É só olhar para a cruz que não vai ter maldição certa. É só olhar para a cruz que as maldições são quebradas. É só olhar para Jesus que todo mal vai cair por terra. Deixa eu te falar um negócio aqui. Nós estávamos condenados para condenação eterna. Eu vou falar, nós estávamos contaminados e condenados ao pecado eterno. Mas uma vez que Jesus se ofereceu como sacrifício vivo e tomou a cruz e caminhou até o Gólgota e foi levantado ao madeiro, e quando ele morreu, deixa eu te contar esse mistério aqui nessa noite. Ele estava estendido com os teus braços abertos e com teus pés esticados e cravados com prego de 18 centímetros. Ele estava com uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, de ervas amargas que lhe davam coceira em tua cabeça. Ele estava sofrendo ali na cruz, levando todo o sofrimento. E o que me chama a atenção é quando ele falou: Pai, em tua mão eu te entrego o meu espírito, e está consumado. Tetelestai, está consumado. Ele está dizendo: eu paguei o preço. Aquele que estava condenado, aquele que estava perdido, aquele que estava afundado, aquele que estava morto no pecado, a partir de hoje
hoje, quando eu fechar os meus olhos, eles morrem comigo, mas ao terceiro dia eu vou vir. Levanta a mão, eu vou trazer a igreja ressuscitada. Levanta a mão para adorar. Ao olhar para a cruz, não tem morte, mas tem vida eterna. Eu vou repetir: ao olhar para a cruz, não tem morte, mas tem vida eterna. Eu vou falar: disseram que você ia morrer no ano de 2020, falaram que você ia morrer no ano de 2021, falaram que você não ia passar do ano de 2022, escreveram o teu nome e botaram na sepultura no ano de 2023, no ano de 2024, disseram: agora ele e ela morrem. Mas eu quero louvar a Deus que já estamos no ano de 25, e olha você aí dando glória, olha você aí dando aleluia, olha você dando glória, olha você dando aleluia. E por que disso, Yuri? É porque olha para a cruz, é porque levanta a mão para adorar. É só para quem olha para a cruz. Eu vou deixar você adorar. Quem tem. Presta 30 segundos de glória aqui nessa noite, vai. 30 segundos de glória. Eu vou contar 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, aumenta o teu glória. 22, 21, 20, olha você dando glória aí, 19, olha você dando aleluia, 18, o diabo não te para. 17, o diabo não tem poder sobre a tua vida. 16, ele não tem poder sobre a tua casa. 15, ele perdeu mais uma. 14, aqui não tem espaço para ele. 13, ele que pega a mala dele. 12, aqui não é lugar para ele. 11, ele que bate em retirada. Contagem regressiva. Se ele não sair, vai ser queimado pela glória de Deus. Deus vai tomar a igreja. 10, a glória de Deus está nesse lugar. 9, a presença de Deus é forte. 8, o Senhor está operando maravilhas. 7, é o número da perfeição. 6, o Espírito Santo está na casa. 5, Deus está libertando. 4, Deus está operando. 3, Deus Pai. 2, Deus Filho. 1, Deus Espírito. Deixa ele te tomar aqui nessa noite, vai. Seja cheio. É só para quem vai ser cheio. Cadê você que veio para adorar? Quem tem. Olha como é que Deus está tomando, Ele quer tomar mais gente, Deixa Deus tomar. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia da aleluia. Deixa Deus te tomar. O Senhor me fala que quer renovar crente aqui nessa noite. O Senhor me fala que quer batizar crente aqui. Mas é só para quem crê. A irmã disse no início do culto, do jeito que estava desligado, não dava para ficar. Mas a igreja se ligou. O que é ligado na terra é ligado no céu. É ligado na terra, é ligado no céu. É ligado na terra, é ligado no céu. É só para quem está ligado. Cadê você que está ligado? Eu vou deixar você adorar. Vai! Deixa Deus tomar. Deus está visitando essa geração. Deus está visitando essa juventude. Deus está visitando. O corpo da igreja. Deus está visitando esse altar. Deus está visitando os ministros. Deus está visitando. Deixa Deus te tomar. Quem olha para a cruz, veneno não mata. Quem olha para a cruz, maldição não pega. Quem olha para a cruz, não morre, mas tem a vida eterna. Cadê você que veio para adorar? É só para quem não perde tempo com nada.
internet, vocês não estão vendo, mas deixa eu narrar para você. O Espírito Santo tomou a casa, visitou a juventude. Tem jovem chorando, tem varão na marcha, tem jovem em pé. Lá na porta tem um anjo do Senhor na vida do obreiro, e Deus está operando. Olha lá, olha como é que Deus tomou, olha como é que Deus toma. Deixa Deus te tomar. Que obra que foi feita na porta dessa igreja. Está caindo por terra, está caindo por terra. Ó. Ai, Jesus, meu Deus. Abante o calai a subcanto. Abante o coco a subcanto. É só para quem olha para a cruz. Eu vou terminar, Jesus. Eu vou terminar, Jesus. Meu Deus, que glória, que presença, que glória, que presença. Eu vou terminar, mas antes de eu terminar, eu gostaria de saber se tem alguém aqui em nosso meio que está afastado. Se está, corre aqui na frente agora. Se tem alguém que está afastado, corre aqui. Corre aqui na frente, corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Vem aqui na frente. Deus quer te dar vida de novo. Deus quer te dar vida de novo. Deus quer fazer você olhar para a cruz. Eu não sei o que te fez parar. Eu não sei para onde você está olhando. Mas Deus manda te dizer: é tempo de olhar para a cruz. Cadê você que vai voltar para olhar para a cruz aqui nessa noite? Está afastada, jovem? Volta para Jesus, vem. Volta para Jesus. Jesus quer te pegar, varão. É hoje. A hora é agora. A hora é agora. Volta hoje, a hora é agora. Volta a olhar para a cruz. Eu tenho uma alma para Jesus aqui, ó. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Eu tenho uma alma para Jesus. Ela está chorando. Ela está chorando. Você que está aí no YouTube, que parou de olhar para Jesus, a hora é agora. Aonde você está, na tua casa, no teu trabalho, me assistindo dentro do teu carro, da tua casa, aonde você está, eu convido você a voltar para Jesus agora. Bota a mão no teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Aqui está uma alma para Cristo Jesus. Aqui está uma alma para Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que na internet também tem pessoas aceitando Jesus agora. Eu creio em nome de Jesus. Você que é da internet, você que me assiste, bota a mão no teu coração agora. Em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego essas pessoas em tuas mãos. Eu quero te entregar essa jovem que aqui está em tuas mãos, sendo amparada pelo Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, levanta essa juventude, essa geração, para ajudar a tua filha. Visita a tua filha aqui nessa noite. A glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Encha ela com a tua presença, vai Jesus. Encha ela com a tua presença, vai Jesus. O Senhor não aguenta um coração quebrantado. Eis aí um coração aquebrantado, o Senhor. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Lá na internet, Jesus, vai enchendo a vida dele, vai enchendo a vida dela, vai enchendo a vida dele, vai enchendo a vida dela. Senhor, enche essa casa de glória. Senhor, enche essa casa de glória. Toma os teus filhos aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, enche essa casa de glória.